A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, seu podcast semanal de música e tudo aquilo que origina a música e o som, não é, Miguel? Hoje finalmente estamos gravando juntos aqui, em presença. E hoje nós no podcast vamos extrapolar uma frase que nós lemos. A frase não é nossa, a frase é do Carpo. Ele tem um livro sobre a história da música. E o fim do livro, falando sobre música concreta e música eletrônica, ele termina dizendo assim: nós não sabemos onde a música concreta e a música eletrônica vão parar, mas nós temos certeza de que essa música não tem e não terá nada a ver com aquilo que do século XIII a 1950 nós chamamos de música. E com isso eu dou por encerrado o assunto desse livro. E termina o livro assim. Nessa frase existem algumas reflexões, né, que a gente pode ter. A primeira é uma música que nega as suas relações com a música do passado continua a ser música, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, tudo bem, eu até entendo que ele tenha posto até 1950, mas por que ele pôs do século XIII a 1950? Ou seja, antes do século XIII, a música não era o que a gente, o que em 1800 as pessoas entendiam por música. Então, um assunto bem rico hoje do podcast e que nós vamos elaborar e destrinchar. Aí, Guto, por que tu achas que o Carpo escreveu a partir do século XIII a 1950? No século XIII, eu acho que aí são os primeiros... O desenvolvimento da música sempre a partir, ao menos da música ocidental, acontece a partir de melodias e de, podemos dizer assim, contemplativas, certo? E depois o que se desenvolve a partir disso, temos o cantochão que se desenvolve na polifonia, para fazer um resumo aqui, para ser muito sintético, e o contraponto e por aí adiante. Quer dizer, tem início ou tem como raiz essa música contemplativa, essa música que é feita com um escopo, com o intuito de ligar e de comunicar alguma coisa entre céu e terra, entre corpo e espírito. E isso jamais não foi colocado em dúvida, vamos dizer assim, né? Esse tipo de relação da música nesse mundo em harmonia com os sons de outro mundo, por assim dizer, né? Porque mesmo se a gente se a gente fala de outro mundo, a gente fala, com certeza, a gente está tocando no tema da imortalidade. Isso não é uma coisa que é inerente só ao cristianismo, né? De jeito nenhum. Se a gente pega já a Grécia Antiga, esse é um tema recorrente e é um tema quase que aceito por toda a discussão filosófica. E então, quer dizer, a música existe nesse contexto. A música concreta, talvez até já podemos dizer no próprio nome, aquela música já que nasce no século XX. A sinfonia de ruídos, né? O bruitismo. Por exemplo, quer dizer, é tudo já muito querendo falar desse mundo, vamos assim, dizer assim, né? E conversar somente com esse mundo.
ou quando mesmo não conversar, só expressar uma ideia, e quem quiser entender que entenda, quem puder entender que entenda, e a música se torna mais uma arte iniciática do que justamente a música que tem origem, vamos dizer assim, ou pelo menos uma importante fase do seu desenvolvimento ali no século XIII. E acredito que o Carpo está se referindo a isso. Outra coisa que eu noto é que a partir ali ele coloca 1950, né? Como nascimento e difusão ali da música concreta. O que eu noto é que a partir desse marco, a música deixa de ser uma linguagem, deixa de querer comunicar algo através de uma linguagem comum e torna-se uma especulação sobre a percepção musical. Então, existe a pergunta: o que é música? Poxa vida, como é que eu vou responder o que é música se a partir desse momento os ruídos tornam-se música? Ou melhor, existe nós somos sempre muito tolerantes, né, com os conceitos. A gente está disposto a abrir o conceito, ampliar o conceito, até mesmo para os ruídos, que seria comentei o bruitismo, né? Bruit é o ruído em francês. Só que chega um ponto em que o conceito, como o Carpo nos lembra, não se refere mais à mesma coisa. Sendo que o conceito é uma coisa que vem antes, temos o direito de abrir o conceito para colocar o que nós quisermos ali, senão o que é que o conceito compreende, né? Eu iria ali até o século XIII para a gente entender essa mudança do conceito, que ele coloca como uma mudança do que se entendeu por música. E eu entendo o que ele tem posto, porque, vamos lá, o que se entendia por música antes do século XIII? O que era a música? Nós temos as artes liberais do trivium e do quadrivium. Quadrivium compreende uma das 4 artes liberais do quadrivium, é a música. Mas o que eles entendiam por música? E aqui a gente entra no que o Carpo dizia, que a música antes do século XIII não tem nada a ver com a música que vem depois. Antes, a música é aquilo que nós temos no quadrivium por música, que é uma especulação sobre as proporções do universo. No quadrivium nós temos a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. A aritmética é a arte do número discreto, a geometria é a arte do número distendido, a música é a arte do número discreto, distendido ou projetado no tempo, ou no espaço, como a gente quiser. A gente já vai entender por quê. E a astronomia é a arte do número distendido, projetado no tempo ou no espaço. Portanto, se a gente olhar o que se entendia por música, nós temos ali, por exemplo, a dedução da escala musical. A escala musical é uma proporção entre frequências, né? Então nós temos a oitava, que é 2:1, nós temos a quinta, que é 3:2, nós temos a terça maior, que é 4:3, ou seja, 4 oscilações de uma corda para 3 oscilações da outra. A cada 4 oscilações de uma corda, a outra oscila 3. E isso nos dá um som, que é o som da terça maior. Ou seja, seria esse aqui. Hoje a gente tem até exemplo musical aqui, não só fazemos a música na teoria, mas também hoje faça-se a música acontece de verdade. É verdade. Então, 4:3 seria equivalente a isso aqui. Na verdade, 4:3 é a quarta, seria isso aqui. 5:4 é terça. 3:2 é a quinta.
2/1 é oitava. Bom, então isso seria um dos conceitos da música, né? Mas isso se projeta para outras coisas também. Por exemplo, aqui a gente entra na astronomia. Desculpa te interromper, Miguel, mas assim, talvez para explicar melhor, essa coisa das proporções, né? Que você falou, tem a ver justamente com a corda, com a descoberta a proporção da corda, justamente do Pitágoras, é isso mesmo, não é? É isso aí. Para ilustrar um pouco visualmente, talvez, porque para os nossos ouvintes, talvez os nossos ouvintes já tenham isso muito bem, mas vamos ilustrar rapidinho, né? Numa corda de violão, por exemplo, talvez o violão é um instrumento que todo mundo tem em casa, ou pelo menos é mais fácil de ver, né? A metade da corda, lá da onde está o braço do violão, onde está esticada, e aqui embaixo, onde está esticada mais perto do corpo do violão, vai na metade do violão, quer dizer, ou seja, 2/1, ali é a oitava, né? E depois as subdivisões na corda, você vai encontrar justamente ali nas casas do violão, para quem todo mundo já deve ter visto um violão, né? Então ali nas casas, na verdade, quando tem as proporções da corda, 2/1, 4/3 e etc, como ele estava dizendo. Então só para deixar essa imagem um pouco mais visual, assim. Sim. E diminuindo pela metade o comprimento da corda vibrante, a frequência dobra, né? Então, bom, isso é a música que soa. Mas vamos para a música que não soa. Por exemplo, a altura do homem é proporcional à sua envergadura dos braços. Portanto, aí nós temos um uníssono, porque é 1/1. Nós temos também o panteão grego, que as proporções dos lados formam a seção áurea. Isso também é música, porque é 1,61803, se eu não erro, a proporção áurea. Isso é música. Isso é a música do quadrivium. Isso é música que até o século XIII se entendia por música. A partir de então, se desenvolve uma arte, graças à possibilidade de escrever a música, que é uma música feita para ser escutada, né? Surge muita experimentação sobre o que acontece se eu colocar sobreposição de quintas, de terças, e se uma nota vai para um lado, a outra vai para outro. E aí começa a surgir a música escrita, aquilo que nós entendemos por música. E coisa que até então, como a gente demonstrou aqui, era totalmente outra. Tanto que as pessoas que estudavam música no quadrivium não podiam tocar música, muitas vezes. Era a diferença entre a música mundana, que era não a música de baixo nível, mas a música alta, porque era a música dos planetas, né? A música que na arte do quadrivium se estudava na astronomia, a música dos planetas, porque os planetas também, quando eles giram, eles têm uma proporção de um para outro. Por exemplo, a Terra gira em torno de si 365 vezes o número de vezes que ela gira em torno do Sol. Então aí tem uma música, tem uma razão de proporções, que é aquilo que eles diziam música mundana, a música que existe no universo, mas que nós não escutamos, porque não é uma música escutável. Em comparação com a música humana, que essa sim é a música que nós tocamos. Bom, isso é um ponto. A partir de 1950, muda o conceito de música de novo. Com a palavra de música, nós agora entendemos uma outra coisa. E isso deixa a gente perplexo, porque nós estamos vivendo essa mudança. Miguel, vou fazer só eu tô aqui para fazer um parênteses, porque o Miguel, além de grande compositor e pianista, ele também é engenheiro, como eu sempre gosto de recordar. Então, tem uma facilidade com os números.
que é muito importante e muito evidente. Mas justamente vou fazer um parênteses aqui para mostrar, por exemplo, um compositor como Bach, que aparece ali no século XVI, né? Final do 1685. Sim, exatamente. Nascido ali, né? E morre exato, no século XVII. Você vê que os números são o engenheiro é ele, não eu. no século XVII, o Bach, ele é talvez o ápice do... obviamente ele é um gênio muito particular e muito singular, mas a formação dele e a maneira de ele compor não era de toda única, ou melhor, ele fazia parte de um tipo ele compunha uma música dentro do contexto que vinha justamente dessa visão, ou melhor, dessa apartenência da música às artes liberais. Com certeza. Não é? Então, quando alguém fala, era um compositor matemático, era um compositor que compunha com uma precisão e com uma... Mas isso não é... Esse, na verdade, é um elemento que o Bach, talvez, justamente é um caso que levou isso a níveis maravilhosos e níveis únicos, como eu disse, e particulares, mas posso dizer que era uma escola, quer dizer, o músico fazia parte desse universo. Coisa que a gente deixou de viver nos últimos séculos, talvez, ou pelo menos no último século, de maneira muito forte, que o Bach, por exemplo, além ele era professor de latim, ele era professor de matemática, então ele tinha um conhecimento das artes liberais que colocava e possibilitava com que a música dele fizesse parte desse universo de maneira natural, de maneira espontânea, o que colabora para a fluência e a fluidez da sua música também nos tempos de hoje, em que a gente exalta um pouco, muito mais, talvez, a intuição, o sentimento. Só que o sentimento, como a gente talvez, utilizando aqui o sentimento como um termo aqui muito banal, quase, como ele, né? Ai, que bonito, me emociona. Mas isso é a pontinha que a gente sente justamente porque existe uma estrutura muito forte da música que nos possibilita de ter essas sensações, né? E então, só para fazer um parênteses um pouco longo, mas para dizer que os compositores, principalmente até aqueles compositores do final do século XIX, estão muito inseridos nesse tipo de conhecimento musical. Depois, cronologicamente, isso vai diminuindo, de fato. Sim. Tanto que Bach talvez, como eu disse, o ápice, pensando que ele tem um clímax, talvez, em Bach, e depois isso volta, talvez, poderia aqui, quase como uma hipótese, que volta a descer. E é por isso que o Capot coloca a música com essa estrutura, né? A história da música com essa estrutura do século XIII até 1950, talvez ela até chegou um pouco... Eu poderia fechar um pouco antes esse ciclo, quem sabe? Existe uma certa continuidade ali em Bach com o que vinha antes. Porque se nós formos pegar os grandes tratados de música até o período do Bach, até antes, na verdade, os tratados sempre terminavam com um capítulo sobre a música mundana, sobre a música do quadrivium, para mostrar, nós aqui estamos fazendo um tratado sobre a música humana, mas nós temos conhecimento do que é a música mundana, e nós sabemos que a música humana é um reflexo da música mundana. E o Bach, inclusive, ele estudou por um livro interessantíssimo do Athanasius Kircher, que era não lembro se era só monge ou se ele era padre também, jesuíta, sobre o tratado de música, talvez o tratado mais completo de música que exista, está escrito em latim, Athanasius Kircher. E
O livro, ele trata todos os aspectos sobre a música mundana e humana que se tinha conhecimento na época. Inclusive, ele tem ali umas imagens muito divertidas sobre a transcrição do canto das galinhas, o canto dos passarinhos. É talvez a imagem mais conhecida desse livro. É uma coisa que vai ser retomada pelo Messiaen, no século XX. É verdade. Que era um ornitólogo de mão cheia. Sim. Então, vê que existia uma preocupação ali de mostrar desde o mais baixo, vamos dizer assim, que é a música que fazem os passarinhos, né, as galinhas, até o mais elevado, que era a música mundana, as relações entre os planetas. E o Bach conhecia isso. Tanto é verdade que o Bach participava de uma espécie de seita ou sociedade secreta ali na Alemanha, que era sobre estudos matemáticos. E a parte dele era o cara da música, dentre os estudos matemáticos, né? Eles se correspondiam por correspondência, é um pouco cacofônico, mas eles mantinham essas pesquisas e cada um, eles se reuniam, se não me engano, uma vez por ano e mostravam o resultado das suas pesquisas, etc. Inclusive, a arte da fuga do Bach era uma peça para ser mostrada para esse tipo de grupo de estudos. E, portanto, como a gente pode ver, existia uma certa continuidade e preocupação com mostrar, não, mas eu conheço a música mundana e o que eu faço é um reflexo da música mundana, né? Até ali, século XIII, que, lembrando, foi a data que o Carpo, eu acho que a primeira pessoa que eu vejo que coloca o início da música ali no século XIII, por um motivo conceitual, é o Carpo. E é muito interessante, assim, por isso que nós estamos fazendo essa reflexão hoje, porque é uma reflexão interessante e nova. E ali no século XIII, então, temos essa mudança de conceito na música. Só, sempre lembrando, continuando, né? E agora, 1950, o que acontece? Existe uma mudança no conceito, mas não existe a preocupação de dar continuidade a algo. Portanto, fica aqui a pergunta, né? A música pode continuar se chamando música? Essa música concreta, o bruitismo, a própria música eletrônica em muitos sentidos, porque colocando um grupo de caixas de som aqui, fazendo uma espacialização do som e colocando ruídos, né? Eu posso fazer uma coisa que eu chego lá na universidade, no conservatório, mostro e todo mundo me aplaude porque é diferentinho, né? Acho que a pior ofensa para um músico sincero é que as pessoas digam, interessante. E, bom... Enquanto que muito músico contemporâneo, se você falar que bonito, ele vai ficar ofendidíssimo, né? Vai ficar ofendidíssimo. Então, fica aí a reflexão se esse tipo de arte corresponde à música ou se é uma especulação do som, né? Por exemplo, a música eletrônica permitiu, pela primeira vez, a manipulação do som nu e cru, né? Eu pego um impulso sonoro e eu trabalho em cima dele. Eu não preciso de instrumentos, não preciso nem de músicos. Eu tenho a gravação, eu tenho o som, e não só eu posso trabalhar em cima do som que eu tenho, que é uma onda sonora, como eu posso também criar uma onda sonora através dos sintetizadores. Portanto, eu posso criar instrumentos novos. Eu não preciso nem me manter na escala musical, porque eu posso fazer qualquer nota dentro do espectro sonoro, inclusive espectro não sonoro. E o quanto disso tem a ver com a música que se faz com instrumentos e etc. Eu não estou nem chegando no ponto de dizer qual é melhor ou qual é pior.
Mas o que isso tem a ver com a música que eu faço no instrumento, que eu aprendo ali a ler, escrever a música, e toco, e as pessoas, às vezes quando a gente tem muita sorte, se emocionam, choram, depois chegam pra gente com lágrimas nos olhos, dando parabéns e dizendo que gostaram muito. O que isso tem a ver com a música eletrônica? Não sei. Eu vejo muito pouco a ver. De novo, não digo qual seja melhor ou qual seja pior, mas existe uma diferença muito grande. E não só na minha percepção, que eu estou colocando, expressando aqui, mas também na própria intenção dos compositores, que muito frequentemente são específicos no dizer: eu quero quebrar paradigmas, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo original. Às vezes a originalidade é tão original que não dialoga com alguma coisa já pré-existente. Às vezes não dialoga nem com o próprio ouvinte, né? Eu lembro quando eu cheguei a fazer alguns cursos eu visitei um curso quando eu ainda estava no Brasil, na USP, e o professor de composição lá, não citando nomes e tal, mas enfim, era uma classe de composição, era um dos meus primeiros dias ali, e alguns dos alunos, ou algum aluno ali falou: não, mas eu não... Justamente, a discussão era um pouco daquilo que a gente está falando hoje, não, obviamente não citando o Capô e tudo mais, mas um pouco sobre o mercado da música, enfim, como que a música contemporânea pode se inserir dentro do mercado, e isso e aquilo outro. Aí um deles disse: eu não necessariamente, não é porque eu estou compondo que eu quero me comunicar. Aí aquilo, eu falei assim: ué, mas então fica dentro de um quarto, fica lá compondo. Por que você está vindo até a faculdade fazer doutorado, fazer mestrado? Por que você está escrevendo? Não quer comunicar? Então fica lá fazendo do seu quarto, tudo bem. Aí você está cumprindo, independente do que você compuser, o que você compõe lá, ele tá sem comunicar, tá bom. Quer dizer, é óbvio que é uma mentira, né? A comunicação é, em maior ou menor escala, um dos aspectos da música e do ser humano. Quer dizer, ele vai acabar precisando se comunicar então muitas das premissas para que a música contemporânea, e em particular a gente está falando um pouco da música concreta, aconteça, muitas vezes nascem com ao menos uma grande falha na própria definição e no próprio propósito dos compositores, né? Quer dizer, porque se não existe o desejo de se comunicar, seja com o próprio ouvinte ou com a história da música, ou seja, com a tradição e com aquilo que originou, aquilo que a gente acaba chamando por música, tem pouca chance de ter um futuro, como o próprio Capô dizia ou escreveu, ao menos dentro daquilo que a gente até hoje, ou até aquele momento, chamava por música. Não é? Mas isso aqui a gente está justamente lançando a bola para que possa se pensar sobre isso. Não estamos fazendo nenhum juízo de valor, ao menos por hora. Sim, mas eu deixo claro que eu, quando divido a falta de relação entre as duas músicas, né? Mas não só eu, mas os próprios autores condividem a falta de relação no momento em que eles abertamente falam da sua intenção de fazer algo completamente original. E bom, acho que é isso. Acho que esse assunto é muito polêmico, né? Principalmente em relação à música acadêmica, que muitas vezes, justamente pela falta de diálogo, acaba tornando-se uma seita, né? Os grupos de professores dos conservatórios aqui na Europa, ou universidades na América, acabam se tornando uma espécie de seita pela falta de diálogo e pelo mútuo apoio, né? Que se dão pelas composições que um faz, outro faz. Eles escrevem praticamente só para si, dentro do seu próprio grupo de professores e estudantes. Fazem música para si, são eles que escutam, são eles que frequentam os concertos, são eles que escrevem em cima daquilo. Então é um grupo totalmente fechado que parece uma seita e parece que não tem nada a ver com o público que vai nos teatros, que paga
Para a gente fechar o nosso programa de hoje, mas eu vou dar um exemplo assim mais concreto, não só dentro da universidade e do meio acadêmico, mas, por exemplo, eu vivi por 7 anos em Munique, a ópera da Bavária, do estado da Bavária, é uma das... Bom, estamos falando antes do coronavírus, obviamente, mas era uma das poucas óperas que se mantinha ou poderia se manter, ao menos quase que num nível sem ter muito lucro, mas pagando todas as produções, só com os ingressos. Ela tinha quase 100% de vendas, né, das suas da programação anual. E apesar de algumas vezes no ano, ou algumas vezes a cada X anos tinha uma estreia de ópera contemporânea, as pessoas vão principalmente porque tem um repertório clássico no sentido das óperas, aquelas óperas líricas, as óperas chega talvez no início do século XX, com compositores como Berg e tudo mais, mas óperas mais modernas não é o gosto do público ali, não é? Agora, é um fato, o público lota o teatro de ópera, e uma produção contemporânea é muito cara e tem pouco público. Quer dizer, existe uma evidência aqui que em alguma coisa, pelo menos, deve ser revista. Eu sou compositor contemporâneo, porque nós estamos vivos aqui, eu e o Miguel não estamos fazendo um pouco advogado do diabo, mas é verdade que existe um hiato aqui entre a comunicação do compositor contemporâneo e o público em geral, né? E acho que a sua maneira, o Capô evidenciou isso na frase dele, que o Miguel citou no início do programa. Eu termino com uma frase do Sófocles, só para ficar na citação de gente de pouca importância, que diz que nada de grande, nada de vasto entra na vida dos homens sem uma maldição. Então, a vida dos homens, posso colocar aqui a música dos homens, a música humana. Nada de vasto entra na música humana sem uma maldição. Eu acho que essa idolatria da originalidade é algo vasto demais aí para nossa música humana. E termino com isso. Humildemente, de Otto Maria Capô a Sófocles. Ficamos por aqui hoje, mais uma vez, juntos, no meu microfone. A nossa produção tá crescendo, mas estamos no meu microfone. Ficamos por aqui com mais um podcast Faça-se a Música. E até a próxima. Um grande abraço. Um abraço.